Boa tarde a todos. Estou aqui hoje em convite do Helder Luís, que lançou hoje o livro Rumo à Pesca e que desde já agradeço o convite para moderar digamos, este lançamento deste livro na Semana do Pescador, o que realmente me honra bastante, por ter uma escola aqui na região, entre Vila de Conde e Cobras Varzim, e onde realmente há uma comunidade de pesca muito importante. E nota-se já aqui pela influência religiosa, que já mesmo em cima de nós, acho que nos estão a ouvir. E eu comecava por, o meu nome é Olivia Silva, eu sou a presidente da Escola Superior de Média Artes e Design do Politécnico do Porto e portanto, dado este convite, queria aqui começar por agradecer ao público que está aqui hoje e fazer aqui um cumprimento muito especial ao vereador da Câmara Municipal de Vila de Conde, ao Dr. Paulo Vaz, também pela sua presença. E gostava de começar por apresentar os dois convidados que estão aqui. Em particular, começaria pelo Abel Pentrão, que é aqui da zona e, portanto, percebi que nos chama aqui em Vila de Conde e que conhecido também por ser uma excelente jornalista, quer aqui, no caso, muito recentemente, penso que até o ano passado, 2022, no Jornal Público, mas em outros jornais anteriormente, e que, portanto, de alguma forma também por razões familiares e por ter nascido aqui, muito ligado também às questões da pesca e do mar, e nomeadamente ligado a uma associação que é a Vida ao Peixe, que tem contribuído muito para a divulgação e promoção daquilo que são as histórias das pessoas ligadas à comunidade pescatória. Portanto, há aqui, de alguma forma, uma via privilegiada através do Abel Pentrão para que esta comunidade seja conhecida para além da zona mais local, do ponto de vista mais nacional e até internacional. Portanto, é muito importante o trabalho do Abel Pentrão ao longo destes anos, é inclusivo, muito ligado às publicações. Nós sabemos que as publicações são sempre muito importantes, as exposições são efêmeras, as publicações ficam e, portanto, são importantes para percebermos também aquilo que é a comunidade pescatória e aquele trabalho que tem sido feito pelo Abel Pentrão. Queria também agora apresentar o Helder Luís. O Helder Luís, se calhar, para nós, ESMAD, temos uma relação mais emocional por ter sido nosso aluno, do mestrado em comunicação audiovisual, em particular na fotografia documental. Mas mais do que isso também, por ser daqui, embora não tenha, portanto, não nasceu aqui, mas viveu praticamente aqui e, portanto, também se ligou muito à questão da comunidade pescatória, particularmente pelas questões que dizem respeito às publicações, à investigação que tem sido feita, a investigação não só a partir da imagem fotográfica, mas também do ponto de vista da recolha de informação e daquilo que tem publicado também com base nisso. Dizer também que dos temas que ele escolheu para a tese final do mestrado foi nesta área, foi na área da comunidade pescatória de Vila de Conde, o que também permitiu não só perceber um pouco mais sobre aquilo que poderia ser uma investigação nessa área, em particular do ponto de vista da prática fotográfica, porque parece que às vezes a investigação não passa pela prática artística e, portanto, o Helder Luís fez isso. Mas o Helder Luís não só está ligado à questão da fotografia, como também ao design e, portanto, tem um cuidado muito especial com aquilo que publica, porque tem também essa outra área de que ele também se formou e que permite ter um cuidado muito especial quando faz uma publicação e como é que a faz. Portanto, o desenho é muito importante, mas não só, também é artista multimédia e músico, portanto é uma diversidade, uma só pessoa, que permite não só a partir do site dele percebermos que há instalações, por exemplo, fotográficas e que usam o som, e usa nomeadamente a questão também do design, portanto há aqui uma outra instalação muito interessante, que também aula sobre temas ligados ao mar e às comunidades pescatórias, mas que fazem toda a diferença numa pessoa que tem este tipo de formação e esta paixão por estas áreas todas.
Dizendo ainda que, para além do livro que nós temos aqui hoje, o Arda Luís editou o livro Atlântico, nomeadamente num trabalho que fez na Ponta Delgada, nos Açores, numa embarcação que se chama Irês do Mar, chamou, não sei se ainda existe, existe. Uma outra publicação muito importante, a Sardinha, da pesca do cerco, não é? Que se centrou muito em 3 grandes cidades, Póvoa de Varzim, Vila de Conde e Matosinhos, mas que de alguma forma também passou por todo o país, ou aborda todo o país. Chamadas instalações que há pouco falei, nomeadamente a Mário Búzio, que vale a pena vocês consultarem a partir do site do Helder Luís. Em relação falta uma muito importante, que é de vocês os dois, que é Na Língua da Maré. Sim, é a única. Nós estamos aqui os dois, também já trabalhamos. Em que percebi também que estava ligado à Mútua dos Pescadores, uma cooperativa que é dos anos 40, também da Mútua. Portanto, foi aqui também uma publicação particularmente interessante, que de alguma forma, se calhar, vos juntou também daquilo que diz respeito à questão da investigação nesta área, quer do ponto de vista mais teórico, quer da prática artística. Não esquecendo que o Abel Coentrão continua a fazer investigação e por isso afastou-se um bocadinho daquilo que são as agendas diárias de um jornalista, para, de uma forma mais profunda, se dedicar a estas temáticas, o que é sempre importante e um privilégio para a Vila de Conde ter alguém que realmente procura trabalhar sobre estes temas. Queria-vos dizer que há cerca de 2 anos, talvez, fizemos uma publicação juntos também, nós e outros jornalistas e fotógrafos, que se chama Rosto do Mar, e que eram histórias de vida dos pescadores entre Matosinhos, Vila de Conde e Póvoa. Por tudo isto, não é? Estamos perante 2 pessoas que realmente percebem da matéria e que têm realmente deixado muita coisa publicada. Ainda agora acabamos por ver uma exposição no mercado, o que do peixe da Caxinas, certo? E que, mais uma vez, passamos da galeria propriamente dita para o mercado onde as pessoas todos os dias estão, e isso parece-me também importante, não é? Deslocarmos aquilo que é uma prática artística para um meio que habitualmente não está habituado a ver esse tipo de imagens. E depois desta introdução, eu gostava de vos dizer, ou de falar um pouco deste livro, não é? O Rumo à Pesca. Não que eu vá falar propriamente em detalhes do livro, mas dizer-vos que tive a oportunidade hoje de manhã, logo de manhã, de me deixarem o livro para eu ver e a perceber-me também da importância que este livro pode ter, nomeadamente esta embarcação no Rumo à Pesca. Quer pela própria descrição e pela história da mesma, não é? Que não foi construída aqui, mas que acabou depois em anos seguintes, já mais tarde, em décadas mais recentes, de vir a ser feita a manutenção aqui. E isso parece-me também importante percebermos que neste momento há realmente uma vontade de que aconteça aqui essas reparações e que haja, portanto, um investimento nesse sentido, até pelo município, e, portanto, isso parece-me bastante importante darmos falarmos um pouco também disso. Mas eu ia lançar, assim, já uma pergunta ao Helder Luís, que é: o que é que representa este livro neste momento para ti? Sei que iniciaste o processo de investigação também no Ministério da Comunicação Audiovisual, mas uns anos depois publicas e fazes uma exposição, e eu gostava que falasse um bocadinho sobre isso, qual é a importância, nomeadamente do livro, para este, digamos, um novo momento, digamos, do trabalho. Podemos começar por aí? Boa tarde a todos. Este livro acaba por resultar realmente de um projeto que eu fiz para o mestrado de fotografia e cinema documental na ESMAD. Eu acabei por expandi-lo um bocado, dado ao tempo que tive também depois. Ele acaba por ser publicado 4 anos depois do primeiro protótipo que eu desenhei, mas por várias razões que aconteceram, demorou mais tempo do que eu pensava, mas ainda bem, porque também me permitiu olhar para o livro novamente de outra forma e
e alterar algumas questões de sequência de imagens, recolher ainda mais informação, escrever mais texto, desenhar o barco, que não tinha feito na altura, e são sempre dias ou às vezes semanas para conseguir desenhar uma coisa desta, porque é preciso muita pesquisa. E eu tento ser o mais correto possível quando faço isto, e consulto construtores navais para verificar se está tudo correto, faço visitas ao barco para identificar máquinas, desenhá-las, tudo isso. Portanto, é um processo bastante longo, mas que eu gosto de me desafiar a fazê-lo. Este livro, para mim, é um projeto mais pessoal do que os projetos que eu tenho vindo a fazer, que são declaradamente documentais, mas não que isso seja de alguma forma negativa, obviamente, mas eu tenho sempre uma grande preocupação em que os livros tenham uma componente didática muito forte, e por vezes isso acaba por levar-me a fazer um certo tipo de obra que às vezes me limita em termos artísticos até, ou pessoais, da forma como eu organizo as coisas nos livros. E neste livro eu organizo o livro de uma forma muito diferente do que eu tenho vindo a fazer, e acho que para mim é uma oportunidade de experimentar um outro tipo de abordagem a estes temas, mantendo na mesma uma forte componente documental, mas colocando talvez a fotografia um bocado à frente e a parte documental um bocado no fim do livro. Isso percebe-se pela estrutura, não é? Se conhecem o livro Sardinha, é um livro extremamente denso de informação. As fotografias são sempre acompanhadas de legendas, há muita infografia, há muitos esquemas, há muitas coisas a explicarem como tudo aquilo funciona, porque realmente a pesca do cerco é extremamente complexa. Eu demorei 4 anos a entender como é que aquilo funcionava, desde redes até as técnicas de pesca, tudo e mais alguma coisa. Este livro já não necessita disso, porque existe o Sardinha antes dele. Portanto, este livro tem essa vantagem de poder ser algo que seria impossível eu fazer, possível na minha opinião, no Sardinha, porque havia uma obrigação da minha parte de conseguir que esse livro realmente representasse a pesca do cerco. Este não tem essa obrigação, portanto está livre para seguir um caminho mais artístico, na minha opinião, e mais solto dessa responsabilidade. E acho que o livro acaba por ser isso mesmo. No entanto, eu não conseguia resistir, e a última parte do livro é extremamente densa outra vez, de informação, de infografia, de recolha de dados sobre o barco. É assim, eu não consigo, talvez seja a minha cabeça de designer sempre a funcionar enquanto artista e fotógrafo, e isso dá-me uma certa responsabilidade enquanto eu crio este tipo de objetos. Eu gosto sempre que haja uma componente didática, mesmo que haja uma componente artística antes. E acho que eu consigo, de certa forma, fazer com que as duas coisas coabitem. E acho que este é o livro em que eu consigo fazer isso, talvez de forma mais agradável para mim. Encontrar esse equilíbrio. Se calhar já me expandi demais nas vozes. Não, eu se calhar pensava agora que é o legal para me falar um bocadinho também que importância que este livro pode ter aqui para a comunidade pescatória e para aquilo que tens feito alguma investigação também nesta área. Pois, que importância? A importância, primeiro, é de facto dos nossos caminhos aqui se terem cruzado e, no fundo, eu ter acesso privilegiado, na verdade, ao trabalho do Helder, desde que ele se meteu no mar, na verdade. E, portanto, ter acompanhado os projetos que ele já fez, alguns que ele ainda não fez, e alguns até que ainda vamos fazer, provavelmente, que já fizemos, não é? Mas eu recordo-me que há 10 anos, quando nós fundamos a Vinho ao Peixe, uma das coisas que dissemos que queríamos fazer e que fomos fazendo sempre ao longo destes anos, um trabalho invisível, que dava uma lista, mas pouco mais, que é de apoiar quem aqui quisesse vir estudar, desenvolver trabalho artístico, académico, à volta desta comunidade.
com o Helder isso só aconteceu no primeiro momento, que foi precisamente quando nos conhecemos, quando nos sentamos a horas num café em que tocamos muitas impressões. Eu dei mais ou menos o que podia dar assim, numa conversa dessas, e depois ele foi trabalhando sozinho, porque ele tem que fazer toda essa carreira, toda essa autonomia, essa capacidade. O Helder por cima escreve, já escrevendo cada vez melhor, porque ainda por cima vai dominando o tema e portanto ganha facilidade já não precisa de um editor nesse aspecto, e o que é ótimo, conseguir-se fotografar, escrever e desenhar um livro, eu só consigo escrever. Portanto, já estão a ver onde é que eu me coloco perante isto. E coloco-me também no lado de quem precisa que estes documentos, para dar um livro, a partir do momento em que deixa de sair da mão dele, passa a ser um documento, que estes documentos existam, que tenham esta qualidade, que sim, que tenham essa densidade. Porque, ok, fazer um trabalho disto que eu fiz, eu adoro, tenho muitos livros de fotografia em casa, mas neste caso, se calhar comprava um livro de fotografia porque é mar e eu tenho uma biblioteca pessoal sobre o mar. Mas interessa-me mais, de facto, todo esse lado de documental, de informação que vem aqui, que ainda por cima eu, como não ando nos barcos, ou com a minha debilidade física, nunca foi um sítio onde estivesse muito confortável, é um universo do qual eu só ouço falar, na família, não é? Dos amigos, nas pessoas aqui, mas do qual me falta depois essa informação escrita, essa informação gráfica, os desenhos. Experimentem depois mexer na sobrecapa do livro, o livro é uma coisa muito engraçada, não é? Com a sobrecapa do livro. E portanto, quer dizer, eu estou aqui no papel de amigo, sim, mas também de gratidão. Eu estaria aqui, se não fosse com ela, com outra pessoa que tivesse produzido um trabalho com esta qualidade, porque isto vem acrescentar valor a algo que há décadas era coisa de algumas monografias, com informação interessante, mas até muito pobres do ponto de vista visual, e que agora tem, felizmente, vai ganhando, para além de nós aqui incluo, porque vou conseguir fabricar alguma coisa, outras pessoas, noutros locais e mesmo aqui também, com vontade de produzir. Isso é bom. Daqui a uns anos vamos ter aqui um acervo maravilhoso, multitemático, um mais histórico, outro mais contemporâneo. Ela está a produzir na contemporaneidade, até trabalha um pouco com memória. Aqui meteu-se um pouco na memória, porque como queria contar a história do livro, foi atrás de algumas fotografias de arquivo, com mais tempo, se calhar se podia fazer algo mais. Mas este é um livro, nós não estivemos ali na inauguração do mercado, mas queria lembrar disto. O Helder esteve a trabalhar connosco, lá está nesta parceria, no design de uma outra exposição que temos lá no mercado, que se chama O Mar Revolto, que é uma parceria da Vinda ao Peixe com o Museu Marítimo de Ilhavo sobre os 50 anos da greve no bacalhau, que envolveu todos os portugueses que estavam no bacalhau naquela altura, incluindo 400 homens daqui. E dá-se o caso, uma feliz coincidência, de na verdade no mercado haver duas exposições sobre o 25 de Abril. Porque neste trabalho conjunto que fizemos eu e o Helder há 2 anos, para a multa dos pescadores, portanto, na língua da Marenca, andamos sempre pelas praias do país. Quando estivemos em Peniche, onde se fervilha muito ainda a ideia das cooperativas, e no fundo o Abril está a ser um pouco vivo naquelas pessoas mais do que aqui, notei isso. Depois do 25 de Abril, por ali, tinham muitas treineiras com estes nomes, o Rumo à Liberdade, está ali Jorge, não conheces todas, não sei, Rumo à Liberdade, Rumo à Liberdade não? Fruta Fruta à Liberdade, o Abril, Igualdade, o Pescador, Portugal Abril, reparem os nomes todos esses nomes que marcam na verdade, e o Rumo à Pesca. E o Rumo à Pesca. Fruta à Liberdade. E o Rumo à Pesca era um desses, ou seja, este barco que está ali no mercado, juntamente com o Greve do Bacalhau, é filho do mesmo tempo. São filhos dos 50 anos de Abril. E é muito bom, 50 anos depois, estarmos a olhar para isto desta forma, com este trabalho publicado. O Lívia referias aí há pouco uma coisa que por acaso acabou por ser o Helder também, que me insistia muito, nessa primeira vez que nos conhecemos, ou nas primeiras conversas. Exposições sim, e nós fazíamos algumas também ao peixe, mas tentem sempre que possível publicar, porque os livros, as exposições vão-se, os livros ficam, né? Vão para a biblioteca pública, para as bibliotecas particulares, e nesse aspecto, sim, eu acabei por
nestes anos que levamos aqui juntos, eu diria assim, também a valorizar mais este trabalho, sempre que tem a sorte, é designer e, portanto, também vai ajudando a que as coisas aconteçam noutros campos que não no teu, vai lavrando outras terras. E é isso. Obrigada, Abel. Eu ia voltar aqui a uma questão, estava aqui a olhar e a ver que apoio à seleção fotográfica Cesário Alves, portanto tu tiveste muitos problemas em decidir quais serão as fotografias a publicar e isso, portanto, tu és capaz de explicar essa metodologia de trabalho. Senhora bem, o apoio do Cesário foi mais intenso na altura em que eu desenhei o protótipo e na altura houve uma seleção maior. E ele depois voltou recentemente a ajudar-me novamente a olhar para o livro e ver o que é que fazia sentido estar lá e não. Porque assim, só para terem uma ideia, eu para o livro Sardinha, eu devo ter fotografado mais de 15 mil imagens ao longo de 4 anos. Selecionar dentro de 15 mil imagens para um livro que deve ter, no caso de Sardinha, deve ter bem umas 200 e tal, 200 imagens, se precisar muito bem agora de cabeça. Mas é um trabalho colossal para mim, normalmente, e eu recorro, tem sido o Cesário que me tem ajudado nisso, porque é preciso sempre um par de olhos frescos e de fora, porque eu passo tanto tempo a olhar para as imagens que a certa altura nós perdemos um bocado a noção do que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. E também pegamos-nos muito às imagens, não é? E há alturas em que é difícil largar aquelas imagens, mas há alturas em que elas não fazem sentido na narrativa, no livro, mas pronto, e há algumas que eu tenho que dizer, não, mas esta tem que ficar. Mas esta tem que ficar. E é assim, por vezes é um trabalho um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz, o Atlântico, nós espalhámos imagens pela minha sala toda, pelo chão, e depois olhar para as imagens, ver sequenciá-las, ver coisas que fazem sentido, coisas que não fazem sentido. Portanto, é todo um processo. E eu gosto de colaborar sempre com pessoas. Eu, apesar de ter estas valências todas, eu nunca me limito e fecho de colaborar com outras pessoas. Está aqui a Diana Feijó, com quem colaborei e que foi uma grande ajuda no livro Sardinha. Ela é bióloga do IPMA, foi ela que validou cientificamente toda a informação do livro. Portanto, e eu, sempre que posso, colaboro com pessoas que podem trazer mais para os trabalhos que eu faço. É claro que eu como designer e fotógrafo, acabo por ter uma autonomia muito grande. Não é que eu não quisesse trabalhar com outros designers, que isso até poderia ser uma grande ajuda, porque isto é um trabalho muito pesado, fazer tudo sozinho, e é preciso ter, sei lá, chega a uma altura em que nós duvidamos de nós próprios, porque isto acaba por começar a ser uma câmara de eco, não é? Estamos sozinhos a pensar em tudo. E se não temos alguém de fora a dizer-nos calma, que isso talvez não seja assim, dessa forma, é complicado. Mas para vos dizer que eu ainda continuo a desenhar os meus livros e devo continuar a desenhá-los durante muito tempo, a não ser que surjam convites para alguém desenhar aquilo que eu vou fotografando, é porque estes projetos que eu tenho feito até agora só são possíveis porque eu reúno estas capacidades todas, porque senão seria impossível em termos financeiros, até mesmo em termos financeiros, concretizar estes trabalhos se assim não fosse. Porque desenhar um livro destes não é barato, fotografá-lo também não é barato, imprimi-lo também não é barato, mas se nós fôssemos a pagar todo o trabalho que aqui está, e algum trabalho é feito como ao Cesário, por amizade, como ao Abel também, que quando é preciso eu ajudo e quando é preciso ele também me ajuda. Portanto, isto acaba por viabilizar estes projetos, porque sendo de outra maneira não é possível, porque só imprimir um livro destes já é e só mesmo com o apoio, por exemplo, neste caso da Câmara de Vila de Conde, é que é possível fazer estas coisas. Eu individualmente não teria recursos financeiros para imprimir um livro destes. Portanto...
respondeste-me à pergunta, ia só dizer que às vezes temos os designers que nos estragam os livros, e o contrário também é verdade, portanto temos de ter algum cuidado sem qualquer portanto, ofensa para mim é um designer, mas por vezes nós próprios sentimos que nos cortam as fotografias e aqui, claro que não deviam, e portanto por vezes é bom ter um olhar de um fotógrafo muito atento àquilo que é a sua publicação. Agora, disseste uma coisa muito importante, que é um editor, isto o Abel sabe bem também, porque há os editores da fotografia, não é? Que a partir do momento eles estão mais distantes do trabalho do fotógrafo que realizou o trabalho, às vezes coincide, não é? Mas nem sempre, e portanto por causa dessa distância, não é? De estar mais distanciado em função do trabalho. E há imensos fotógrafos que são reconhecidos hoje que não foram editores dos seus próprios sucessos. Portanto, isso é da história da fotografia e muito importante também ter um bom editor que conheça bem o fotógrafo e que por vezes o ajude a editar os seus trabalhos, e isso há muita gente, não só nacionais e contemporâneos, como da história da fotografia, em que realmente achamos que são excelentes fotógrafos e a responsabilidade de edição do seu trabalho foi de alguém que não é ele, não é? E que é visível. Portanto, é importante termos esse diálogo e dizer que o professor Sário Ferreira Alves também é docente da ESMAD, do Politécnico do Porto, e portanto faço aqui a minha publicidade também, por ter mais alguém dentro da equipa que realmente tem essa vontade de ajudar, não é? E de estar disponível também para estes casos, não é? Eu só estava curiosa também, não estou tão de acordo contigo quando tu dizes que isto não é documental, eu acho que é tudo documental o que tens aqui, principalmente pelo envolvimento. Nós estamos a falar de viagens dentro de uma embarcação, de um convívio, de uma participação, nas refeições, nos perigos, em tudo. Portanto, acho que é uma distância muito grande entre aquilo que pode ser a reportagem ou qualquer coisa que não, que está mais distante de um trabalho destes. Isto não é toda a gente que faz e, portanto, este envolvimento é muito importante quando falamos de documentalismo. A minha questão tinha a ver um bocadinho mais com os retratos, não é? E eu sou uma grande apaixonada de retratos e pergunto porquê este tipo de retratos, não é? Que para mim não são menores, mas parece que quando tu falaste há pouco seriam menores. Mas pronto, se calhar percebi mal quando tu falaste disso, que esta era a parte mais documentalista e que se calhar não seria. Mais pela folha, mais que é para que estes retratos? Ora bem, para mim esses retratos Da tripulação. eu no primeiro livro que fiz no Atlântico já tinha feito uns retratos da tripulação. No Sardinha era impossível porque seria preciso um anexo maior que o livro para retratá-los todos. É muita gente. Ia falhar alguns, certamente. Já assim é difícil. Para terem uma ideia, eu passei mais de um mês a tentar apanhar a tripulação toda e só no último dia da pesca daquele ano, da pesca do cerco, é que eu os consegui fotografar. Fiz inúmeras tentativas em Matosinhos, uns fugiam para o Café da Lota, os outros já iam para casa, eles andavam sempre a fugir de mim. Porquê? Porque na realidade eles sentem-se à vontade comigo no barco já. A maior parte das tripulações eu já sou invisível, o que é bom para um fotógrafo documental. No entanto, retirá-los do barco e encostá-los a uma parede para os fotografar já é alguma coisa diferente. Já é diferente. Para eles já é uma coisa complicada, eles fogem sempre que podem. Portanto, calhou bem no último dia em que eles por acaso não pescaram, já vinham chateados com o fim da época da pesca e já queriam era pensar nas férias, entre aspas. E eu consegui, com a ajuda do mestre, reuni-los e fotografá-los. Mas isto deu uma volta longa, mas para explicar aqui. Isto de certa forma, eu entendo isto obviamente como um documento, mas isto para mim ultrapassa esse lado, é uma gratidão que eu sinto por eles tal, daquilo que eles me dão, que eu sinto quase uma responsabilidade por mostrá-los, por permitir que eles existam nos livros, não só de uma forma fugaz, em que eles aparecem de costas de vez em quando a trabalhar, desfocados porque há movimento, mas torná-los visíveis, porque uma coisa que sempre me impressionou nesta temática da pesca é que estas pessoas são invisíveis. E eu,
o maior input que eu tenho é tornar estas pessoas, não só as pessoas, como neste trabalho e como este contexto em que estas pessoas habitam e trabalham e vivem, visível. Portanto, estes retratos são uma tentativa de também foram um bocado um desafio para mim, não é? E também eles foram difíceis de conseguir porque eu queria apanhá-los exatamente no momento em que eles saíam do barco. Que era quando eles saíam com a roupa toda suja, cheia de escamas, de óleo, tudo suados. Porque é assim, não me interessaria, pelo menos neste contexto deste livro, não me interessava que eles fossem fotografados quando já estivessem em casa, com o seu fato de treino, com a sua sapatilha. Não, isso, talvez num outro trabalho, mas este acho que a minha ideia inicial sempre foi conseguir congelá-los naquele momento em que eles estão na transição entre o mar e a terra, em que eles estão a dar o salto do barco para a terra e eu fotografo-os naquele momento. Portanto, foi também um desafio para mim, porque eu não é propriamente a minha área, não é o retrato, mas é algo que eu quero cada vez mais explorar. Portanto, este também foi um primeiro passo neste livro em relação a isso. Sim. Há pouco, quando ela estava a falar de outras pessoas como a Diana, eu sei a que hora está aqui a Maria, se calhar era melhor ter guardado. Mas quando falava das pessoas que colaboram contigo, eu lembrei-me precisamente de uma outra questão que tem a ver com, no fundo, a existência destes projetos, que é ao longo destes anos, no fundo, esta comunidade ter atraído até si, quer entre os que já cá viviam, no teu caso, que estavas ali na Póvoa e tudo mais, e o meu também, porque não sou pescador e podia ter me dedicado a outras coisas, e no jornalismo até muito pouco escrevi sobre a pesca, embora tenha gostado do que fiz, mas andei sempre mais dedicado a outras coisas. Mas, por exemplo, recordo-me que a Diana cresceu para o mar aqui nesta praia. Nós fomos amigos de juventude e infância, ela não é de Vila de Conde, é de Porto. Conhecemos há 40 anos, não sei. 33, tem calma. 33. Bem, já estou aqui a envelhecer-nos, não é? Mas, na verdade, este ambiente, este lugar onde as pessoas basicamente trabalhavam e chegam, que a vida delas era só trabalho, não é? Alimentou à sua volta um conjunto de pessoas interessadas que, no momento certo das suas vidas, foram fazer outras coisas. Ela é bióloga, com eles, eu, com as coisas que vou escrevendo, pesquisando ela com este trabalho. E sim, temos todos temos essa gratidão que tentamos exercer cotidianamente na maneira como trabalhamos. O produto dessa gratidão é que às vezes é mais bonito, menos bonito, mais bem conseguido, menos bem conseguido. Neste caso, acho que estamos perante mais uma bela obra. E também, na verdade, agradecer à Câmara de Vila do Conde ter-se interessado por publicá-la, porque precisamos. E temos muito mais. Certo, eu não sei se alguém quer levantar alguma questão agora. Sim. Queria perguntar ao protagonista se ele enjoou muito no barco. Ele está aqui dentro, ele. Ele é daqui, eu já vi. É um dos pescadores que está aqui retrabalhado. É o António. 1º de maio. António Lara Marques. 1º de maio. É quem? 1º de maio. Primeiro. Exatamente. É o país. Vamos mostrá-lo. Mas qual é dos experimentos? Começa pela máquina. Está aqui. Está aí. Mais Ora bem, eu quando embarco no rumo à pesca e tenho que agradecer ao António Lara Marques, que foi ele que me convidou para embarcar no barco. Se ele não me tivesse convidado, provavelmente eu não teria embarcado neste barco, porque este embarque surge já no 4º ano de eu estar a fotografar para o livro Sardinha. Eu já estava cansado de embarcar em barcos da pesca de cedo.
eram uns a seguir aos outros. Eu já tinha quase uma lista de barcos que ia fazendo check. E eu já tinha dito, ok, já tenho tudo, já não preciso mais nada, já só me falta fazer umas fotografias de drone para apanhar o cerco de cima e tal, e pá, está tudo, não preciso embarcar. E ele contactou-me, ou apanhou-me num cais, já não me recordo muito bem se é sobre o Facebook, e disse, pá, tens de embarcar no nosso barco, não sei o que, anda lá, sei que vais gostar. E está bem, vamos lá. Então embarquei numa noite complicada, até de março, se me recordo. Mas já vinha com algum treino de enjoar consecutivamente, e eu costumo dizer, quem já esteve ao meu lado enquanto eu fotografava, eu sou capaz de estar a vomitar para um lado e a fotografar para o outro. Isso já não me incomoda. E já também, assim, o problema da pesca do cerco é que para mim, fotógrafo, como não vou ao mar todos os dias como eles vão, se eu for um dia numa semana e depois deixar uma semana de intervalo, o corpo não se habitua e volta tudo ao mesmo. Eu quando fiz viagens longas de 10 dias, enjoava no primeiro dia e não enjoava mais. Portanto, estes 4 anos foram muito duros, porque foram embarques separados no tempo e me apetecia, foi fisicamente super desafiante para mim, porque foi uma dieta, a dieta mediterrânica, a verdadeira dieta mediterrânica. Mas sim, quem cerca eles também jogam. Eles quando iniciam a safra, quando iniciam eles diziam sim, porque depois é assim, nós não enjoamos só porque o mar nos retira a sensação de equilíbrio. É que num barco de pesca há o cheiro a gasóleo, há o cheiro aos detergentes, há o cheiro do peixe e depois temos o mar. E o cheiro disso tudo junto. E o cheiro, claro, o cheiro disso tudo ao mesmo tempo. É um cheiro característico. Que é o pior. Aliás, mas depende de barco para barco. Há barcos que usam detergentes diferentes, então, mas eu sei que quando eu ponho o pé num barco e já sei, já está perdido à noite, já sei que já vou enjoar e já vai. Mas pronto, nós com o hábito depois percebemos que é comunitário e continuar a trabalhar, não há outra. Aliás, uma vez houve um mestre que disse, não levo ninguém, porque uma vez levei umas pessoas e eles obrigaram-me a voltar a ter. Não se preocupe, porque se me sentir mal eu deito-me aí no meio do peixe e não há problema. Portanto, também nunca dei. É uma coisa que foi sempre importante para mim, eu acho que tenho esse treino desde criança, que é estar ao lado de pessoas e não incomodar, não lhes dar trabalho, não interferir no trabalho deles. Isso acho que foi muito importante desde o início em que eu me emergi nesta temática. De alguma forma eles sentiram-se sempre confortáveis comigo agora, porque eu não lhes dava trabalho, mesmo quando vomitava não os chateava, às vezes até escondia para eles não verem. Portanto, é isso. Bem, se não houver mais perguntas. Só para fazer uma pergunta. Depois destes trabalhos todos, o que é que te falta fazer no cerco? Diz-me lá, o que é que te falta fazer no cerco? No cerco eu gostava, há pouco tempo desafiei as pessoas a fazer um trabalho de ensino. Eu acho que há lugar para algumas coisas sobre o cerco em certas localidades, porque elas não só pela história que têm relacionada com o cerco, mas porque ainda mantém uma força em termos até de frota e de pessoal a trabalhar no cerco. E eu gostava de fazer algum trabalho focado mais regional, mais naquelas localidades, naqueles mares e com aquelas pessoas. Mas não é algo que é urgente neste momento para mim. Eu tenho mais de uma dúzia de projetos planeados e prontos para serem executados ou iniciados. Tenho 3 grandes livros no calibre do livro Sardinha para fazer, sobre o peixe-espada, sobre a pescada e sobre o polvo, que podem ser grandes livros, outra vez, um bocado seguindo a fórmula do Sardinha, e depois tenho mais uma série de outros projetos, alguns que tenho pensado fazer com o Abel, outros sozinho, projetos não faltam. Eu normalmente o que faço é imagino demasiados projetos para conseguir fazer alguns.
Acho que se imaginasse poucos projetos, não faria nenhum. Assim eu tenho sempre a minha parede, o Abel conhece, tenho a parede da minha sala, está repleta de nomes de projetos que me fazem todos os dias olhar para eles e dizer tenho que fazer aquele projeto, tenho que fazer aquele. É um bocado uma técnica de reafirmação, de programação cerebral, todos os dias aquilo está ali a lembrar-me para eu deixar de ser preguiçoso e fazer mais coisas.